Arro, traqueja, arro, muti, pata, choca, maiura, pachixata, capiacuã, pachixá, micai, dirimu, cueme, churrapi, muca, renau, renu, arro, mu, heruê, 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 heruê. Arro, traqueja, arro, muti, pata, choca, maiura. Bom dia a todos e todas, sou Alexander, sou pedagogo e atuo nas escolas indígenas com educação diferenciada. Hoje nós estamos aqui com Rayon Pataxó e Larissa Pataxó, a fim de falar um pouquinho sobre a riqueza cultural da sua etnia. Rayon Puan, Rayon Puan. Jarra Choman, tu costume a Rayon Pataxó. Nesse caso eu estou falando o meu nome, né, no idioma, deu bom dia no idioma. Rayon significa sol, Pataxó significa minha etnia. Aqui estamos juntos aqui com professores, vai fazer umas perguntas aqui. Eu vou estar aqui para responder aqui conforme for na minha cultura, estou aqui para responder tudo. Bom, a primeira pergunta são tantas, mas a primeira delas é Rayon. Por que você sentiu a necessidade de sair da sua aldeia para viver num contexto urbano? Então, a necessidade de estar aqui na cidade é porque, como na minha aldeia tinha muita dificuldade, a gente tinha muita dificuldade por falta de água, por falta dos animais que às vezes faltavam no nosso ambiente, na nossa cultura, que vinha fortalecer um pouco da nossa cultura, eu senti a necessidade de que precisei vir para a aldeia, para a cidade, em busca de melhoras. Como na minha aldeia já estava um pouco fraco através de recurso para a nossa família, eu tive que sair da minha aldeia para poder vir para a cidade para o nosso sustento e vir buscar o próprio alimento, né? Que aqui na cidade provavelmente seja mais fácil. Não também esquecendo da minha cultura, né? Que isso eu não posso esquecer, que isso é a raiz, isso é a minha essência. Então foi a necessidade de eu vir para a cidade em busca de melhoras, não para esquecer da minha cultura. Sim, buscar a melhora com minha família, com o meu povo, levar conhecimento, trazer conhecimento e levar conhecimento também. Isso foi a necessidade que eu achei para poder vir para a cidade. Bom, nós sabemos que não é fácil, até mesmo para o não indígena, viver na sociedade nacional. E para você, Rayon, quanto indígena, quais são os seus maiores desafios e enfrentamentos de viver nesse contexto urbano? Então, muitas críticas às vezes acontecem. O desafio que nós temos é absorver culturas, né, diferenciadas, que não é, às vezes nós temos que acolher para o meio da nossa cultura. Então isso nós temos que saber diferenciar também, cultura e diferenciar amizades, diferenciar coleguismo com amizade. Eu acho que é totalmente diferente, né? Então isso é o que responde a nossa questão de estar aqui no meio do não indígena, né? E isso enriquece a gente também. Não vou dizer que é só ruim, mas fortalece o nosso povo também, porque do mesmo jeito que nós trazemos a diferença, temos a diferença para levar. Porque aqui nós viemos buscar o conhecimento, trazer conhecimento. Eu acho que temos muito mais também, mas o que acontece? O que a gente vem buscar na cidade pode enriquecer a nossa aldeia. Isso é o que fornece o conjunto, né? A gente pode estar trabalhando junto, o conjunto ali desenvolvendo um trabalho, e isso pode fortalecer a nossa cultura também. Não é só tirar, mas sim levar.
o indígena em contexto urbano, ele perde a sua cultura? Eu creio que não. Creio que não, porque se fosse assim eu já tinha perdido. Porque eu vivo aqui há 11 anos. Eu vivo há 11 anos na cidade, então o meu trabalho é como eu estou aqui. Trabalho com meus artesanatos, é a maior fonte de renda, os meus artesanatos. Faço meus artesanatos aqui no meu local de trabalho, aqui na cidade. Então isso não vem interferir, a não ser que aqueles que quer simplesmente desistir do seu trabalho. Eu acho que isso é a minha cultura, é a minha essência, como eu te falei no início, é a minha essência e o porquê eu tenho que desistir, desfazer da minha cultura, do meu povo, desfazer do meu povo. Para que eu posso fazer isso? O porquê? Se eu sei que minha raiz toda está no meu antepassado, se eu vivo porque eu tenho minha raiz, se eu nasci porque eu tenho minha mãe, tenho meu pai, eu vou desfazer deles porque eu moro na cidade? Não posso, né? Então isso eu não posso desfazer, não posso simplesmente desprezar eles, porque eu moro na cidade e eles moram na aldeia. Então eu sei que o meu antepassado vive na aldeia. Eu sei que meu pai, minha mãe, meus irmãos, tem outro irmão que mora aqui também. Mas o que acontece? Eu não posso desfazer porque eu moro na cidade. Então aqueles que querem perder a essência de ser indígena é porque aqueles que não se sentem mais ter a cultura viva dentro dele. Mas eu acho que não perde a cultura. Não era pra gente estar ouvindo essas músicas se nós estivéssemos no nosso ambiente adequado, né? Como se fosse na nossa aldeia. Mas o que acontece? Isso, como nós está num ambiente não favorável, que é o nosso ambiente, nossa aldeia, tranquilo, então isso nós tem que absorver para nós como riqueza também, porque nós temos, da mesma forma que nós temos que entender eles, nós temos que, eles têm que entender nós, que nós temos a nossa cultura diferenciada e nós sabemos que a cultura deles é totalmente diferente da nossa. Então nós temos que absorver e saber sentir, né, aquele momento. Você vê que rápido a gente absorve e aquilo ali passa e se a gente for esquentar com aquilo, a gente acaba brigando, né? Sabendo que nós não estamos no nosso ambiente adequado, mas sabendo que nós estamos ali para harmonizar com todo mundo, né? Viver com todo mundo na paz, viver com tranquilidade e saber que nós indígenas não podemos viver só dentro da nossa aldeia, mas em qualquer lugar é nosso também, né? Tanto faz nós viver dentro da aldeia, dentro da cidade, nós estamos aqui para dialogar, conversar, entender o outro, levar a sabedoria para dentro da nossa aldeia e trazer também a riqueza do nosso espaço, né? E para dentro da cidade também, que eu acho que muitos não índios, se souber entender o indígena, ele vai ter provavelmente aí se ele tinha 2 anos para viver a mais, ele vai ter 3 a mais acima do que é o esperado, do que o médico dá àquela pessoa para viver, né? Eu acho que é o senso, né, de viver. Bom, Rayon, quem são os pataxós? Esse povo tão falado, esse povo guerreiro, esse povo de luta, de batalha. Gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre quem são esses guerreiros. O povo pataxó foi o primeiro povo a ter contato, né, com os não índios na década de 1500. Igualmente você falou no início, o povo pataxó, eles são um povo guerreiro, porque não perdemos o nosso costume, viemos sempre lutando para buscar a nossa cultura, a nossa melhora,
o nosso aprendizado cada vez mais. Então isso é o que significa o povo Pataxó. O povo Pataxó, ele, igualmente eu falei, foi no início foi encontrado, né? E na região de Porto Seguro, na reserva de Monte Pascoal, a aldeia mãe que chama aldeia Barra Velha. Eu nasci na aldeia Barra Velha e fui me criado na aldeia Caramuru, um pouco bem afastado da aldeia mãe. E, então isso onde ela fornece todo enriquecimento, né, para o nosso povo. Quando um está enfraquecendo, o outro vai lá e fortalece através de diálogo com os próprios indígenas Pataxó. Então isso é o que vem trazendo da aldeia mãe, onde nós não perdemos a nossa essência, porque onde reconhecemos que onde nós podemos lutar e trazer, levar conhecimentos para poder levantar a nossa própria aldeia, que é o nosso centro, né, de enriquecimento nosso. Então os Pataxó, ele cada vez mais ele se levanta, porque ele sabe que dali ele consegue, cada vez mais que tenta derrubar, ele consegue levantar cada vez mais, porque ele sabe como foi o início e para agora eu acho que não é diferente, né? Também. Então, quanto mais a gente busca lutar, mais rico, mais forte, mais bravo, mais guerreiro nós vai ser. Bom, pergunto para Larissa, você como jovem indígena, qual o seu desafio em reafirmar sua identidade no meio social que você frequenta, com seus amigos, com os grupos de escola? Qual o desafio que você enfrenta em relação a isso? Olha, tem muitos, assim, às vezes tem parte de preconceito por eu ser indígena, às vezes não, na mente dele não ser igual a ele, mas eu posso passar um aprendizado do que eu aprendi na aldeia, e eles também podem trazer aprendizado para mim do que eles conhecem lá fora, e assim eu vou levando para minha vida, e assim a gente vai, como é que fala, sendo, E vai se acolhendo. vai se acolhendo, é isso. E você sente, Larissa, que esse seu posicionamento em você passar uma cultura tão rica para as pessoas que não têm esse conhecimento é uma grande responsabilidade? É uma grande responsabilidade. Tem muitas curiosidades, muitas perguntas, como é que é viver fora da aldeia, como eu me sinto. Curiosidade entre professores também, que me perguntam várias coisas. Perguntam se eu vivo na aldeia há muito tempo. Aí eu falo, eu não moro na aldeia, mas a minha cultura ainda é permanente, que nunca, como meu pai disse, está na raiz, né? E eu sempre vou levar isso, eu nasci assim, tá no sangue, então eu vou levar isso pro resto da minha vida, como aprendizado, como meu pai disse mesmo, é isso. Bom, então essa foi um diálogo, uma conversação com Rayon Pataxó e Larissa. Obrigado, Larissa, obrigado, Rayon, pelo seu depoimento, que para nós é um enriquecimento muito grande. Rayon, eu que agradeço, né, ao ele. E isso é fundamental, né, para nós estar divulgando onde nós vivemos, e também dizer que através de cada pessoa assim que venha nos olhar, né, de outra maneira, essa é uma maneira de nós estar forte, de enriquecer a nossa cultura. Essa é a maneira de nós estar divulgando
nós saímos por aí fazer bastante trabalho por aí, em escola. A gente fala sobre o nosso dia a dia na nossa aldeia, no dia a dia onde nós vivemos. Então isso é a importância de existir a nossa cultura, porque cada vez que nós saímos para falar um pouco da nossa cultura fora, não é dizer que nós vai simplesmente falar que nós somos indígenas, mas sim uma riqueza que nós temos para toda a vida, se todos olhar, igualmente o professor que está sempre nos perguntando, nos fortalecendo. Isso é uma fortaleza para a nossa riqueza. Eu agradeço. Tchau, ele. Muito obrigado. Tchau, Guerreiro. E tchau, Larissa. Kana patashi petui baixo che ana pukare ana petoi puyana petoi akuan ana petoi saraja chobiare kahabiche siratan kahabiche siratan kahabiche siratan jawi japoi mayon kana patashi petoi baixo che ana pukare ana petoi puyana petoi akuan ana petoi saraja chobiare kahabiche siratan kahabiche siratan kahabiche siratan jawi japoi mayon kahabiche siratan kahabiche siratan kahabiche siratan jawi japoi mayon